Hoje nós vamos falar sobre a nossa herança musical, ok? Então, como a gente viu no episódio anterior, existe uma relação entre a saúde do bebê e a voz da mãe que é muito mais profunda do que se pensa. Porque essa relação antecede a espécie humana e remonta à nossa classe animal, certo? Os ratos, por exemplo, são mamíferos como a gente. E eles têm uma fisiologia muito semelhante à nossa. E por isso são frequentemente estudados em laboratórios para entender o organismo humano. Em resumo, geneticamente falando, pensa que os ratos, os camundongos e os humanos são 95% a mesma coisa. Tá? Agora, no caso dos ratos, lamber e limpar os filhotes são atividades que geralmente ocorrem junto com a amamentação. E esses hábitos nos ratos têm uma contraparte humana em mães abraçando os filhos e cantando uma canção de ninar. Então, a gente tem esse estudo aqui. Essa imagem ilustra a situação de um recém-nascido depois da estimulação de uma canção de ninar. Olha a ativação temporal no hemisfério direito do bebê. Você vê como isso é uma consequência natural do que a gente viu no episódio anterior, certo? A resposta cerebral ao som vai sendo treinada durante a vida gestacional, e aí quando a gente nasce, a gente tem essa predisposição. É assim que se dá a sequência biológica do cérebro com relação ao som, ok? Ao mesmo tempo, e não por acaso, vários estudos mostram que as canções de ninar durante a gravidez e nos primeiros meses de vida fortalecem o neurodesenvolvimento das crianças de forma muito significativa. E também no episódio anterior a esse, nós vimos um estudo chinês de 2018 que ilustra isso muito bem. Então, seguindo o nascimento, uma criança de 1 ano de idade, ela já está plenamente desenvolvida em termos auditivos. Ela já está pronta para responder aos sons do mundo. E logo depois, essa criança vai naturalmente começar a falar. Óbvio, ela escuta, tem o discernimento auditivo e passa a produzir a fala. Então, no geral, as crianças de 2 anos de idade já conseguem falar e cantar. É verdade que são palavras e melodias simples, mas que ainda estão sujeitas, né, ao desenvolvimento fonológico, que continua. Mas aos 2 anos, essa criança já consegue produzir palavras faladas e cantadas. A gente já percebe isso. Né? E nesse contexto, eu quero reiterar que a base do desenvolvimento fonológico do indivíduo humano começa já durante a gestação, quando a gente começa a desenvolver a escuta a partir da voz da mãe, certo? Imagina que uma criança pequena já é capaz de integrar as várias dimensões e subdimensões musicais de forma dinâmica, conforme a narrativa musical se revela aos ouvidos. Tá? E nunca é demais lembrar que a escuta é o tempo real expresso em forma sonora. Tá bom? Tempo real expresso na forma sonora. Né? Como dizia Jorge Luiz Borges, a música é o ponteiro do relógio, certo? Mais ainda, a estrutura sonora que a gente escuta é, na verdade, uma produção colaborativa, que toma lugar em tempo real e é realizada por uma rede distribuída de modos
de módulos, módulos especializados, tá? Que estão localizados em mais de 20 regiões distintas do cérebro. E nota que essa rede afeta o sistema nervoso periférico diretamente, além do sistema nervoso central. O sistema nervoso periférico é afetado diretamente, quer dizer, os nervos que conectam a cabeça, a face, os olhos, o nariz, o ouvido e os músculos do corpo ao cérebro. Ok? Então, a produção musical cerebral deve ser atribuída a tudo que a gente escuta. Fora da gente, existem pressões periódicas de ar, gerando ondas acústicas e nada mais. Então aqui a gente tem essa imagem para ilustrar o seguinte. Você vê que a compressão do ar ocorre no pico da onda e a rarefação ocorre no vale da onda. E esses padrões acústicos são, então, convertidos, quer dizer, transduzidos, que é o termo técnico correto, que é uma conversão, tá, de padrão acústico para padrão elétrico. E essa conversão ocorre no ouvido interno da gente, certo? E afinal, é a partir dessa onda acústica que a gente pode ver por meio do gelo seco, e aqui a gente pode ver por meio do gelo seco. Olha aqui, ó. Tá? É a partir dessa onda acústica que o som passa a existir. Em resumo, o som existe apenas dentro da sua cabeça. Fora da sua cabeça tem isso aí, ó. Você consegue escutar isso aí? Não, você escuta dentro. Então, uma vez que a onda acústica entra para dentro do cérebro, os padrões elétricos, representando as várias dimensões e subdimensões musicais, o ritmo, a grade métrica, o andamento, o tom, que a frequência sonora é o tom, a melodia, os intervalos tonais entre os tons, certo? A harmonia de múltiplos tons e o timbre da música. Tá? Tudo isso é processado por módulos especializados em cada um desses aspectos. Tá? E assim ocorre a ativação cerebral que a gente observa nessa imagem aqui, ó. Certo? Essa ativação que toma lugar quando nós escutamos a música de alta qualidade, como, por exemplo, a música de Bach, que é o que aconteceu nesse estudo, tá? Que é rica em elementos musicais. Tá? Quer dizer, essa música apresenta complexidade harmônica e tímbrica. Por outro lado, a música de baixa qualidade, quer dizer, essa musiquinha vagabunda que toca em 99% das rádios, tá? Isso é comparável aos açúcares de baixa qualidade e, claro, não oferece qualquer vantagem com respeito à ativação do cérebro. Que isso fique bem claro. Tá? Então, nesse sentido, contidos nas regiões e estruturas cerebrais que a gente vê nessa imagem aqui, ó, tá? Contidos nessas regiões estão os módulos especializados, cujo mapeamento é essencial para se dirigir o estímulo musical que porta em si as características correspondentes, as características que correspondem à especialização de cada módulo. Ou seja, o objeto da especialização de um dado módulo pode ser salientado a partir do estímulo musical rico, quer dizer, de alta complexidade. Basicamente, então, é através da música de alta qualidade que se pode focar o estímulo
com a especificidade necessária e seletivamente orientar os variados aspectos desse estímulo para as áreas e os circuitos interrompidos ou fragilizados no cérebro das crianças com transtorno. Tá? Isso é possível pelo seguinte motivo: as populações neurais especializadas no processamento de cada uma das dimensões e subdimensões musicais que eu já mencionei estão organizados em regiões e estruturas cerebrais envolvidas no processamento motor, cognitivo, emocional, fonológico, que são comumente alteradas nas crianças com TEA e TDAH. Em resumo, é a partir do mapeamento de módulos especializados que a gente consegue estimular a integração e a comunicação entre as regiões cerebrais, tá? Que estão retratadas nessa imagem aqui, ó. Tá? Que regiões, no caso de transtorno, que não estão conversando entre si. Quer dizer, é possível induzir o desenvolvimento das conexões entre as regiões motoras, emocionais e cognitivas através da estimulação musical devidamente dirigida. Certo? Então, muito bom. No próximo episódio, nós vamos falar mais detalhadamente sobre como e por que essa integração interregional acontece. Até lá.